Boa noite, pessoal, novamente. Dando continuidade aqui à nossa aula de problemas atuais de bioética, onde a gente está falando sobre a questão da segurança do paciente. Então, estávamos falando sobre os protocolos aos quais os serviços de saúde devem seguir, né, de acordo com a RDC número 36/2013. Então, dentro desses 6 protocolos aqui que a gente citou, a gente vai discutir cada um deles, né? Apresentar cada um deles. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou tecendo aqui um comentário, tá bom? Em relação à questão da prevenção de quedas, tá, gente? Vou citar aqui um exemplo de um conhecido meu que acabou passando por uma situação onde ele teve um traumatismo craniano, simplesmente devido a uma queda por falha dos profissionais que estavam dando assistência a ele. Então, ele tinha sofrido ele e a esposa estavam de moto, sofreram um acidente bem grave. E aí, eles foram, né, para o SAMU, teve todo o protocolo ali, que estavam bem grave, foram atendidos e encaminhados para o hospital. Ela teve fraturas expostas no braço, no joelho, estava bem ruim. Só que ele levou a pancada toda praticamente na cabeça, então deram prioridade para ele, tá? E aí, quando ele chegou no hospital, ele foi fazer uma tomografia para identificar, né, se tinha tido um traumatismo craniano. Fez o exame, não teve traumatismo, tá? Quando ele estava saindo da sala para voltar, né, para a parte lá de espera do atendimento, foram trocar ele de maca. Ao fazer isso, deixaram ele cair. Ele bateu a cabeça e aí tiveram que fazer uma nova tomografia e ele tinha tido um traumatismo craniano devido à queda no serviço de saúde. Então, a pessoa sofre um acidente grave, consegue se livrar, né, da morte ali, de danos maiores, porque no caso ele não tinha tido traumatismo craniano, e aí no serviço de saúde derrubam ele e ele acaba tendo um traumatismo. Então, já teve situações de pessoas também que elas tinham recebido alta do hospital e quando foram retirar ela para colocar na cadeira de rodas para encaminhar, né, até a saída do hospital, derrubaram ela fraturou a perna e teve que ficar mais alguns dias internada. Então, tá travando aí, gente? Jailene, Tati. Então, quero saber se tá travando. Vocês dois estão dizendo que tá travando aqui, por favor, me informem. Quem tá aí presente, por favor, informem se está travando ou não, por favorzinho. Tá? Para eu poder identificar aqui. Tá normal, né? Tá bom. Tô só botando aqui o nome do pessoal que chegou depois. Parou? E aí, gente, parou ou não? Então, tá ok. Ah. Então, acho que deve ser a sua internet, Jalene. Qualquer coisa, pessoal, lembrando, quem não estiver tendo acesso agora, pode entrar posteriormente para assistir a live, tá bom?
Ela fica disponível por 24 horas e eu estou me organizando aqui para publicar todas as aulas no YouTube também, após as lives. Pronto, então vamos continuar aqui. Então, já coloquei seu nome, Jailene. Então, protocolo de identificação do paciente. Tá? A identificação correta do paciente é uma estratégia muito importante para evitar ocorrências de erros, como eu tinha falado, né, agora há pouco, a importância de você saber com quem é que você vai ter que dar aquela determinada assistência, né? Então, é extremamente importante que isso seja colocado em prática. A gente sabe que existem pessoas que possuem homônimos, né? Homônimos são aquelas pessoas que têm um nome exatamente igual. Então, só colocar o nome da pessoa, né? Mesmo que seja completo, não vai ser suficiente. Você precisa estar colocando outras informações para que seja identificado quem realmente que está precisando daquele atendimento. Por isso é necessário identificar o paciente corretamente desde a sua admissão. Então, desde o momento da admissão do paciente, ele precisa ser identificado, porque tudo que vai vir após ele entrar ali vai ser determinante que o profissional saiba quem é aquela pessoa, né? E no caso, utilizando preferencialmente uma pulseira que contenha no mínimo 2 identificadores. Hoje em dia, né, a maioria dos hospitais elas possuem uma pulseirinha de identificação com todas essas informações já juntas e às vezes algumas a mais. Então essas informações seriam o nome completo do paciente, o nome completo da mãe do paciente, data de nascimento e o número do prontuário. Como eu disse, esses protocolos, né, eles determinam o mínimo que deve existir, mas cada ambiente hospitalar, cada ambiente de saúde, ele pode estar aperfeiçoando ali para que não ocorram erros. Então, boa noite, Lucas, egresso de biomedicina, seja bem-vindo. A imagem está distorcida? Para mim aqui tá ok. Mas de qualquer jeito vocês têm o material, Dani, e aí vocês podem ir acompanhando por ele, tá bom? Então agora o protocolo de higiene das mãos. Então é um protocolo, né, que a gente estava citando agora há pouco, que, né, é básico, mas que é fundamental. Desde a época de Florence ela já tinha observado isso, né? E até hoje ainda tem gente que não coloca em prática. Eu acho que deve ser a conexão. Eu acho que quando cai a velocidade, aí pode ser que ela diminua a resolução aí, por isso que fica um pouco distorcido. Vamos torcer para que seja só isso. Então, o protocolo de higiene das mãos tem a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde e deve acontecer em 5 momentos. Oi, Lucas. Então, antes de tocar o paciente, né, isso parece óbvio, mas antes de você tocar o paciente, você tem que estar com sua mão higienizada. Você tem que ter os cuidados necessários da higienização e, lógico, lembrar também sempre de utilizar os EPIs, tá bom, gente? Então, antes de realizar o procedimento, né, no paciente, o procedimento limpo e asséptico, então é necessário que o profissional ele esteja com as mãos higienizadas. Após risco de exposição a fluidos corporais, então, dependendo do procedimento que o profissional for fazer ali, ele vai ter contato, né, ou correr o risco, na verdade, de entrar em contato com fluidos corporais. Aí a importância de utilização dos EPIs e posterior lavagem das mãos. Após tocar o paciente, então, tocou no paciente, lava as mãos.
e após tocar superfícies próximas ao paciente. Então pode ser que você nem tenha tocado no paciente, mas você tocou na cama, tocou no lençol onde ele está deitado, tocou em algo, né, no travesseiro, né, em coisas que ele teve contato. Então é necessário ter essa lavagem das mãos também. E aí, dia 5 de maio é o Dia Mundial da Higienização das Mãos, né? Lembrando que um simples ato pode salvar vidas. E aí, vocês sabiam que o simples ato de lavar as mãos, seja com água e sabão ou produto alcoólico, pode salvar vidas? A higiene das mãos comprovadamente evita a transmissão de micro-organismos, protegendo pacientes, familiares, visitantes e profissionais de saúde contra infecções. Então, Rose está comentando aqui usar os EPIs quando tem. Na verdade, Rose, eu sei que isso não é uma realidade em muitos dos casos, mas é obrigação do serviço, tá, disponibilizar os EPIs que o profissional tem que utilizar. Isso seja no ambiente de trabalho da área de saúde ou qualquer outro ambiente. Então, por exemplo, um profissional que trabalhe numa fábrica e essa fábrica ela emita muito ruído, então é obrigação da empresa disponibilizar para os profissionais o protetor auricular, tá? Se for algo que possa cair, né, correr risco de cair algo no olho, então é necessário que o EPI seja disponibilizado, né, que no caso seria o óculos de proteção. No caso, profissionais de saúde, então, luvas, máscaras, gorros, propé, então, e qualquer outro, né, EPI é de obrigação dos serviços de saúde disponibilizar. Não é realidade, mas quando não é realidade, cabe a denúncia, né, ao Ministério do Trabalho para que seja notificado e seja, né, colocado em prática. Se for nos ambientes de saúde, existem aí os conselhos que podem estar batendo em cima também, né, secretarias de saúde, coisas do tipo, né, órgãos ali de responsabilidade que vão poder estar notificando esses ambientes, tá bom? Então, dando continuidade agora ao protocolo de segurança cirúrgica, tá? Tá, a promoção da segurança cirúrgica é um passo muito importante para proporcionar a realização do procedimento certo, local certo e paciente correto. Então, gente, imagine um paciente que vai fazer uma cirurgia de retirada, vamos supor, de vesícula. E aí ele sai sem parte do estômago, parte do fígado, né? Então, é necessário, atenção, é necessário seguir os protocolos para que isso não ocorra. Um paciente que tem que amputar, vamos supor, um dedo do pé esquerdo e aí amputam o dedo do pé direito. Então já aconteceu situações como essas, tá, gente? Estou falando aqui, não é brincadeira, vocês podem buscar aí na internet, né, no Google da vida aí, para vocês verem o quanto que é mais frequente do que a gente imagina. Então, para que a promoção da segurança cirúrgica ocorra, deve ser utilizada a lista de verificação de segurança cirúrgica durante 3 momentos, que será antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída do paciente da ala cirúrgica. Então, vamos ver aqui como que fazer cada um desses, tá bom? Então, antes da indução da anestesia, na presença de pelo menos um membro da equipe de enfermagem e anestesiologista. Então, cada ponto desse, ele determina quais os profissionais que tem que estar no mínimo, tá, para poder ser feita essa verificação.
Então, o paciente confirmou a sua identidade, o local, o procedimento e o seu consentimento para a cirurgia. Lógico que isso vai depender de casos, né? Tem pacientes ali que eles não estão em coma, eles não vão poder dar essa resposta, mas terá ali alguém responsável que vai poder estar confirmando, né, as informações. Então, o local, ele está demarcado, né? O local da cirurgia, ele está demarcado? Sim, se for o caso, ou se não se aplica, você faz a marcação ali. Então, foi concluída a verificação do equipamento de anestesiologia e da medicação. Isso é um ponto, gente, extremamente importante. Como que você vai fazer um procedimento cirúrgico se os equipamentos que estariam ali naquele ambiente para cirurgia, eles não estiverem funcionando adequadamente? Imagine durante uma cirurgia que um paciente vai estar, lógico que isso vai depender do tipo de cirurgia, tá? Eu estou só citando um exemplo, mas que um paciente ele esteja com anestesia geral e o equipamento de anestesia falha no meio da cirurgia e ele acorda. Então imagine uma cirurgia ali abdominal, onde ele esteja ali com a barriga toda aberta e consciente do que está acontecendo. Então foi concluída a verificação dos equipamentos, né, extremamente importante para que não ocorra falhas durante os procedimentos ali. O oxímetro de pulso está aplicado no paciente e funcionando corretamente, então não adianta colocar no paciente se ele não estiver funcionando. É óbvio que é necessário que esteja sendo colocada ali a verificação do equipamento se está funcionando ou não. O paciente, ele possui alguma alergia conhecida, colocar se sim ou se não. Ele possui alguma complicação nas vias aéreas ou risco de aspiração? Não, ou no caso de sim, tem equipamento de assistência disponível. Então também não adianta você identificar que o paciente tem um risco ali maior, né, devido a essas possíveis complicações, e você não está precavido, não dá os equipamentos, né, ali, o que é necessário para se tentar reverter essa situação. Existe risco de perda sanguínea maior do que 500 ml para indivíduos, né, jovens e adultos, ou no caso de crianças, 7 ml por quilo. Se não, marcar, porque vai depender da cirurgia, né? Tem cirurgias que os procedimentos eles são mais simples, ou se sim, então verificar se tem 2 acessos intravenosos periféricos ou um catéter venoso central e fluidos previstos. Então é necessário se identificar tudo isso antes da realização da cirurgia, antes mesmo, né, de ser feita a anestesia no paciente. Então vamos supor que o paciente está pronto para fazer o procedimento cirúrgico, só que está anotado, né, vamos dizer assim, foi verificado que ele vai ter perda sanguínea, vai precisar de reposição ali no banco de sangue. Só que aí, enquanto estava havendo a preparação do paciente, houve uma catástrofe ali, um acidente onde a urgência, o setor de urgência e emergência do hospital está precisando de bolsas de sangue, né? Porque o risco ali de morte é altíssimo, né? Então, lógico, se é uma cirurgia que pode ser feita posteriormente, esse sangue vai ser colocado, né, para o pessoal que está ali em urgência e emergência, tá bom? E aí, no caso, a cirurgia não vai poder mais ser realizada. Quem chegou, gente, nessa segunda parte da aula, que não tinha participado da primeira, ou que até tinha, mas não tinha colocado o nome, por favor, se identifiquem, quem for da turma do P8 Noite, colocando nome e sobrenome, só para eu poder ter um controle de quem está presente, tá bom? Então, antes da incisão cirúrgica, então o paciente ele já recebeu a anestesia,
e agora ele vai estar sendo preparado para ser feita a incisão. E aí, na presença do membro da equipe de enfermagem, do anestesiologista e do cirurgião, que é quem vai ser responsável pela incisão. Dependendo do caso, né, até existem situações onde tem mais de um cirurgião presente na sala. Rosilma já tinha colocado antes e Tatiana, ok, aqui também. Então, confirmar que todos os membros se apresentaram indicando seu nome e sua função. Então, não é que as pessoas elas precisem ser amigas, tá? Elas precisam ser amigos de infância para poder trabalhar juntos ali. Não, mas é importante que cada um saiba quem é o que dentro daquela sala de cirurgia. Então, quem é o anestesista, quem é o cirurgião, quem é o enfermeiro, quem é o técnico de enfermagem, quem é quem ali dentro daquela sala. Tá? É importante esse conhecimento. Confirmar o nome do paciente, o procedimento cirúrgico que vai ser realizado e onde será realizada a incisão. Então, reforçar isso para que todos que estejam ali estejam conscientes. Gente, é só para colocar o nome de quem não tinha colocado antes, tá? Então, Damiana já tinha posto, Rosilma também, só para quem não tinha colocado o nome antes. Sheila eu tinha colocado ok aqui também. Então, confirmar o nome do paciente, procedimento cirúrgico onde será realizada a incisão. Então, é importante que vocês façam essa confirmação ali para todos os membros da equipe, para que não corra o risco ali, né, de um procedimento errado. Então, a profilaxia antibiótica foi administrada nos últimos 60 minutos? Caso sim, marcar, ou caso não se aplique, marcar também. Para a prevenção de eventos críticos, no caso específico para o cirurgião, quais as etapas críticas ou inesperadas? Porque a gente sabe que toda cirurgia existe um risco. E alguns desses riscos, né, eles já são conhecidos pelos profissionais. Lógico que tem situações que fogem, né, do que era esperado, do que era conhecido ali pela equipe. Óbvio que isso pode acontecer, mas existem situações que podem ser pensadas, né, com uma certa previedade. Então, qual a duração da operação? Então, lógico que isso é uma média, né? A gente sabe que muitas vezes uma cirurgia que pode ser realizada em 1 hora pode ter complicação e o paciente passar 5 horas na sala de cirurgia. Então, é para se ter uma média, uma estimativa ali de quanto que deve durar aquela cirurgia. Qual a quantidade de perda sanguínea prevista? Então, lembrando, né, isso pode fugir do controle. É o que é previsto, pode ser que ele precise de mais. Ou pode ser até que ele nem tenha tanta perda. Boa noite, Marcélia. Para o anestesiologista. Então, há alguma preocupação especificamente relacionada ao paciente? Então, existem pessoas que têm, né, algumas reações à anestesia. Então, o anestesiologista ele deve estar preparado para tentar reverter qualquer situação dessa. E aí, para a equipe de enfermagem, foi confirmada a esterilização, lembrando de incluir os resultados dos indicadores. Então, a parte da esterilização, né, vai ter o profissional de enfermagem que vai ficar responsável por essa central de esterilização. Esse material ele vai ser disponibilizado para o ambiente cirúrgico e deve ser confirmado se realmente aquilo que foi entregue está esterilizado e se tem a etiqueta dizendo a validade, né, quando
na verdade, todos os parâmetros ali, indicadores que confirmam que aquele material realmente está apto, esterilizado para poder ser utilizado ali na sala de cirurgia. Então, Tati Pascoal está dizendo aqui que essas informações são verificadas com o cirurgião antes da cirurgia. Então, Tati, eu tô aqui é durante, tá? Então, o paciente, não sei se você chegou depois, mas o paciente ele foi para a sala de cirurgia, antes da anestesia teve uma verificação, agora antes da incisão, tá bom? Mas lógico que toda a equipe ela tem que estar ciente da situação, né? Tem que ter tido acesso ao prontuário do paciente e se preparar para aquela cirurgia. Então não é, eu tava em casa dormindo, vou para o meu plantão agora, não sei nem quem é o paciente, vou entrar na sala de cirurgia. Não, tudo deve ter sido esclarecido antes. Tá? Ela está falando da relação a quantidades de perda de sangue, tempo de cirurgia. Sim, isso também já é previsto, tá? É previsto antes, só que durante é reforçado justamente para não ocorrer o risco de ter um paciente trocado, de ter alguma coisa ali que possa provocar um erro, tá? Por isso que é chamado de protocolo. Então, ainda na equipe de enfermagem, né, há alguma preocupação ou problema com relação aos equipamentos? Então, antes da anestesia, né, já tinha sido observado a relação, né, de alguns equipamentos que a enfermagem deveria averiguar. E aí, dentro daquilo que foi averiguado, verificado, há alguma preocupação ou problema? Foi confirmado isso? E as imagens essenciais, elas estão visíveis? Caso se aplique, né, informar que sim, se for o caso, ou se não se aplica, faz a marcação. Porque dependendo do procedimento cirúrgico, o profissional, o médico para fazer a cirurgia ali, ele vai ter que estar tendo auxílio de imagens para colocar em prática ali, né, na cirurgia, o que foi identificado por essas imagens ali dos exames, né, radiográficos, que podem ser de vários tipos. Então, essas imagens elas estão sendo visualizadas, né, de forma correta, elas são nítidas, elas são vão auxiliar ali o profissional ou não. E antes da saída do paciente da sala de cirúrgica, também deve ser feito, né, seguir um protocolo. Então, na presença do membro da equipe de enfermagem, do anestesiologista e do cirurgião. Então, observem que a equipe de enfermagem ela está em todos os passos da cirurgia, tá? Desde o início ao fim. Então, a equipe de enfermagem confirma verbalmente o nome do procedimento que foi realizado, a conclusão da contagem de instrumentos com pressas e agulhas. Isso é extremamente importante, porque no momento que você está num procedimento cirúrgico, fechou o paciente, encerrou a cirurgia, tudo que foi utilizado ali deve estar disponível na sala, né? Então, se você, vamos supor, utilizou 5 compressas e só está aparecendo 4 para vocês, onde está essa quinta? Pode ser que ela esteja dentro do paciente, provavelmente vai estar dentro do paciente, se a contagem deu errado. Então, um bisturi, uma tesoura, uma pinça, tá faltando, aonde tá? Se não caiu, né, se não tá ali pelo chão, então observar, procurar ali tudo, se não achar é porque tá dentro do paciente. Então, pode-se aproveitar que ele está ainda, né, sob efeito da anestesia e ainda dentro da sala de cirurgia, fazer a retirada disso. Então, o que não pode é deixar o paciente com qualquer coisa dentro dele que faça parte ali dos instrumentos que foram que foram utilizados durante o procedimento. Então, a identificação das amostras, né, que
pode ter sido retirada ali amostras daquele paciente para posterior análise laboratorial. Então, ler os rótulos das amostras em voz alta, inclusive o nome do paciente, para verificar se realmente aquilo foi feito, né, da forma correta, se não vai haver a chance daquele material ser perdido. Porque se não tiver a identificação correta, como o laboratório depois vai enviar a resposta para aquele paciente se o paciente não foi identificado corretamente. Então, se há quaisquer problemas com os equipamentos a serem resolvidos. Então, pode ser que no início não foi identificado nenhuma falha. Tudo bem, Larissa. Não foi identificado nenhuma falha, mas durante o procedimento pode ser que algum equipamento tenha apresentado algum defeito. E se isso ocorrer, deve ser identificado, né? Deve ser informado para que numa próxima cirurgia esse equipamento não esteja ali sem funcionar. E aí, para o cirurgião, o anestesiologista e a equipe de enfermagem, quais as principais preocupações para a recuperação e manejo do paciente? Lembrando que a enfermagem ela vai ser imprescindível para a recuperação do paciente. Então, como eu falei, o médico ele vai lá, faz a prescrição, vai 1 ou 2 vezes por dia verificar o paciente, dependendo da situação, né, do procedimento que foi realizado, mas vocês que vão ficar ali no dia a dia com eles, vocês que vão fazer a administração de medicação, estou falando vocês na forma geral da enfermagem, tá? Auxiliares, técnicos e enfermeiros, então estou falando de forma geral. Então, vocês que vão estar verificando sondas, vocês que vão ficar dando a medicação pelos acessos, entre outras coisas, tendo cuidado com a questão da lesão por pressão, entre tantas outras coisas, né, que vocês vão ser responsáveis e que por isso eu acho extremamente injusto, né, quando eu vejo o salário que vocês recebem. Então, fica aí, né, o protocolo de segurança cirúrgica, onde vocês podem observar o quanto que é importante, né, seguir esse passo. Como eu já havia falado, esse protocolo ele pode ser adaptado, né? Então, acréscimos e modificações para adaptação à prática local são recomendadas. Eu posso ter, por exemplo, se eu tenho um ambiente hospitalar que trabalha com que é uma maternidade, né? Então, os protocolos para a assistência de uma mulher ali que vai estar tendo um filho vão ser diferentes, por exemplo, de um hospital, um ambiente ali que só trabalha com cirurgia cardíaca, tá? Entre pessoas que trabalham com cirurgia geral, né? Então, isso vai poder estar variando, tá? E aí, por isso que adaptações ou modificações podem ser colocadas, implementadas ali para uma melhor assistência de saúde para aquele paciente, né, que tem ali a minimização das chances de erros durante as cirurgias, tá bom? Então, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, onde a gente vai falar sobre a questão dos 9 certos, lembrando que existem instituições que já modificaram isso e não utilizam apenas os 9 certos, né? Já tem algumas que utilizam 13 certos. Então, a Anvisa, né, ela determina, por enquanto, os 9 certos. Então, caso caia em concurso, vocês vão ter que estar o que é determinado pela Anvisa e não pelo que é determinado em determinado hospital, certo? Então, gente, nossa aula se encerrou, já são 8h10, passou muito rápido, mas aí nos vemos na próxima semana, tá? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês.
Parabéns para todos aqueles que estão se esforçando bastante para estarem aqui assistindo às aulas, acompanhando o conteúdo que está sendo administrado, não só por mim, mas por todos os professores, né, das disciplinas que vocês têm. Como eu falei no início, é uma situação... Obrigada, Tati. É uma situação nova para todos nós, né? Então, nós, professores, estávamos adaptados a estar dando aula presencial. E, de repente, a gente tem que inovar, tem que ver a possibilidade do que é que a gente pode fazer em casa, né? Então, não é todo mundo que vai ter os mesmos equipamentos, né, disponíveis ali para poder fazer tudo. Então, não é todo mundo também que entende de tecnologia para mexer em YouTube, Instagram, em Zoom, em Skype, né? Cada um está utilizando... Obrigada, Damiana. Cada um está utilizando aí as formas, né, que são possíveis dentro das suas limitações, dentro dos seus conhecimentos. E, como eu falei, né, sempre tentando buscar a melhor forma de passar conhecimento para vocês, tá bom? Então, tenham todos uma excelente semana. O final de semana tá chegando aí. Lembrem-se sempre de ficar em casa, tá? Lógico, na medida do possível. Busquem sempre cuidar da saúde de vocês, das pessoas próximas a vocês e também dos desconhecidos, né? Porque não é porque você não conhece que aquela pessoa não vai ter pessoas que gostem dela. Então, vamos fazer nossa parte para logo, logo a gente estar de volta às ruas fazendo as nossas atividades, sem correr o risco, né, de contaminar outras pessoas, tá bom? Então, boa noite a todos. Quem quiser acompanhar a minha próxima aula, ela vai ser de biossegurança para o pessoal do P5 de estética, certo? Boa noite, tchau, tchau, fiquem com Deus.